Euvânia, a irmã Ângela também está auxiliando. Enquanto as crianças vão saindo, os irmãos vão se organizando comigo, abrindo a Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós hoje vamos do verso 18 ao verso 31. Vamos finalizar o capítulo 1. Né? Enquanto você vai abrindo aí, deixa eu fazer uma breve retrospectiva. Né? É uma série de mensagens, então todo domingo a gente vai fazer mais ou menos como aquelas séries de televisão. Né? No capítulo anterior, né? O que nós estamos vendo ao longo dessa série de mensagens? Nós iniciamos na semana passada a série em Romanos, expliquei aos irmãos a importância da carta, expliquei também um pouco do contexto dela. Né? Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que ele não plantou, uma igreja que não tem o DNA paulino original, né? Mas tem o DNA de Cristo, porque é uma igreja de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo ele tem ali uma urgência em pregar o evangelho a essa igreja, em anunciar, em compartilhar com eles esse evangelho. O apóstolo Paulo tem planos também, ele está, no contexto histórico ali, ele está voltando para Jerusalém, muito provavelmente, depois de ter recolhido as ofertas entre os gentios, levando para Jerusalém. Esses eventos estão relatados ali no finalzinho do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Essa viagem, o apóstolo Paulo iria a Jerusalém, entregaria os donativos, provavelmente teria um tempo ali com os apóstolos, com o colégio apostólico, talvez com Tiago, irmão de Jesus, um pouco mais tempo com Pedro, talvez. Ele teve pouco tempo com esse colégio apostólico. A ideia que alguns intérpretes imaginam é que o apóstolo iria passar um tempo com eles ali, e depois ele iria para uma nova viagem missionária, agora para campos mais distantes. A ideia era chegar até a Espanha, por isso ele passaria por Roma, e ele gostaria que a igreja de Roma o auxiliasse nessa empreitada, o sustentando e também apoiando logisticamente, estando ali mais próximo. Mas o apóstolo Paulo escreve essa carta para explicar à igreja de Roma qual é o evangelho que ele prega, qual é o evangelho que ele anuncia. Exatamente como um missionário que pede ajuda de uma outra igreja, ele precisa se apresentar suas credenciais para saber se aquela igreja endossa o evangelho que o apóstolo Paulo está pregando. E na semana passada nós iniciamos o estudo da carta entendendo que o evangelho é o centro da vida do apóstolo Paulo. A vida dele gira em torno do evangelho, inclusive ele, para se apresentar aos romanos, ele faz uma extensa explanação do evangelho do qual ele confessa. E aí, depois disso, encerramos na semana passada, explicando que o evangelho está no centro da vida do apóstolo Paulo. Inclusive esse é o tema geral da nossa série de mensagens, o evangelho no centro da vida. O apóstolo, então, começa a desenvolver o seu argumento, começa a desenvolver a sua linha de raciocínio. E aí, eu vou lembrar a ilustração que eu usei no finalzinho da mensagem da semana passada, de que um teólogo inglês chamado N.T. Wright, N.T. Wright, ele é um teólogo contemporâneo, ele ainda está vivo, produzindo ainda muitas coisas boas para a igreja, mas de uma certa forma ele diz que o estudo da carta de Paulo aos Romanos é como entrar num barco que vai entrar num rio caudaloso, num pequeno bote. Esse rio vai ser um rio turbulento, vai ter muitos turbilhões de água no meio do caminho, muitos redemoinhos, muitas áreas de água agitada, mas se nós nos agarrarmos firmemente a esse barco e conseguirmos chegar até o final dessa jornada, o resultado é um resultado extremamente positivo, extremamente maravilhoso. Então, espero que os irmãos estejam aí agarrados ao barco, firmes, porque agora a gente começa a entrar nos pontos mais densos. A gente vai pegar o primeiro, como aqui usando uma outra ilustração, que já foi em parque aquático, né? Brincou naqueles escorregadores, onde você vai numa boiazinha. No começo vai tudo tranquilinho, mas daqui a pouco tem as quedas, então a gente vai pegar a primeira queda agora, né? Vai passar o primeiro processo ali de balanço, né? de um pouco de susto. O apóstolo Paulo vai iniciar agora do verso 18, ele vai agora até o capítulo 3, final, capítulo 3, verso 20, fazendo uma radiografia da alma humana, uma radiografia do estado da humanidade, apresentando o quão abalada a humanidade está pelo pecado.
e aí ele vai fazer um corte em 3 fatias. Ele vai primeiro pegar os gentios, depois ele vai pegar os judeus, depois ele vai fazer um fechamento, e basicamente esse é o enredo das nossas próximas 3 mensagens. Hoje nós vamos focar na justiça de Deus se manifestando aos gentios, depois a gente vai na justiça de Deus se manifestando aos judeus e vamos fazer as devidas aplicações para nós. Afinal de contas, nós não somos judeus e ele está falando aqui especificamente para um povo étnico. Vou explicar isso com mais calma na semana que vem. Não vamos adiantar as coisas, mas e depois ele faz um fechamento, deixando claro que a humanidade está firmemente, fortemente impactada pelo pecado, ao que os reformados, de uma maneira geral, historicamente disseram que é um estado de depravação total. É uma expressão comumente usada dentro da linguagem reformada, na linguagem histórica, teológica histórica, tanto de evangélicos quanto de reformados, é a ideia de que o ser humano está abalado pelo pecado de cima a baixo, da mente ao corpo, em diversos aspectos, em diversos níveis, o pecado nos abala de uma maneira fortíssima. Então, o apóstolo Paulo começa agora esse processo de nos fazer essa radiografia espiritual do ser humano. Então, quero convidar você a me acompanhar nessa leitura. São alguns versos, né? Nós vamos ler do verso 18 até o verso 32. Depois a gente vai dividir ele em 3 blocos de estudo aqui, para que a gente possa compreender os muitos argumentos. Tem bastante argumentos, tem pontos polêmicos, tem pontos bastante complexos aqui, que tocam em temas sensíveis na nossa sociedade moderna, tá? Mas eu preciso que você acompanhe tanto em oração quanto com a sua atenção para entender a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, que começa aqui e ela vai embora ao longo da carta, e a gente precisa estar sempre amarrando esse fio para a gente não se perder e nem perder o controle do nosso barco nesse rio. Então, o texto diz o seguinte, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o verso 32. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos ardentes de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até mesmo as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher e arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia e cobiça, maldade, inveja, homicídios, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Senhor, fala conosco, prepara os nossos corações, usa-nos para que a Tua mensagem seja anunciada. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. A minha esposa, essa semana, me mandou um memezinho desses de Instagram. Imagino que estivesse me incentivando. Ela diz o seguinte, que o meme, eu esqueci de guardar o nome do autor da frase, mas o autor, provavelmente um pastor, provavelmente de uma linha reformada, não o conheço, mas ele diz que eu posso encher a igreja pregando sobre qualquer coisa, mas também posso esvaziá-la pregando sobre Romanos.
né? Então, é uma carta dura, porque ela toca em pontos sensíveis, em pontos que muitas vezes nos deixam em situação tanto quanto difícil, né? Diante, especialmente, de uma sociedade que cada vez mais se assemelha a essa imagem que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, e a gente vai perceber que a linha de raciocínio do apóstolo Paulo é muito interessante, porque ele demonstra nitidamente que tem alguma coisa errada com a gente. E é com isso que eu quero começar a nossa meditação nessa noite. Você provavelmente, ao ver o noticiário, tanto nos dias atuais como ao longo da história da humanidade, percorrendo livros de história, a gente tem sempre a sensação de que, aparentemente, tem alguma coisa errada conosco. Não dá para a gente conseguir compreender como uma raça capaz de feitos tão magníficos continua tropeçando e continua errando e falhando em coisas tão simples. Nós somos capazes de produzir toneladas e toneladas de alimento, mas nós não somos capazes de resolver o problema da fome no mundo. Nós somos capazes de produzir coisas riquíssimas. Se você conhece um pouco de história, quando se construiu o obelisco de Washington, que fica, obviamente, na capital americana, em Washington, colocou-se no ápice, lá no cume do obelisco, o metal mais precioso que havia naquele momento, a liga de metal mais preciosa que havia naquele momento, uma liga de alumínio. Alumínio hoje tem na roda da sua bicicleta. Alumínio hoje tem na panela que você leva ao fogo, entendeu? Alumínio já não é mais essa liga de metal tão preciosa como era naquele momento. Então, nós produzimos muitas coisas, nós avançamos de maneira estrondosa, nós chegamos à Lua, nós mandamos sonda para além do Sistema Solar. A expectativa é que uma das sondas que foi enviada, a Voyager, chegue aos confins do Sistema Solar em algum momento, nas próximas décadas. Então, nós temos todo um avanço tecnológico, produzimos muita coisa, mas nós continuamos não conseguindo definir, ou melhor, nós não conseguimos mais viver em harmonia em um espaço de terra. Nós continuamos lutando por terra, nós continuamos brigando uns com os outros, nós continuamos perseguindo uns aos outros. Tem alguma coisa errada com a humanidade, tem alguma coisa de falho nessa estrutura que nós temos. Então, ao olharmos não apenas o noticiário, mas os próprios relatos históricos, nós chegamos a essa conclusão, é muito nítido, tem alguma coisa errada conosco. Ainda que nós vejamos sinais claros de beleza e bondade na raça humana, produção de obra de arte, criações, coisas belíssimas, construções magníficas que nós conseguimos fazer, avanços arquitetônicos, tecnológicos, avanços na medicina. Há não muito tempo atrás, nós não conseguiríamos fazer, por exemplo, um exemplo típico aqui, eu não quero entrar em grandes polêmicas, mas hoje em dia se tem uma grande dificuldade, especialmente entre as mulheres, no campo da maternidade, tem uma discussão se cesárea é parto ou não é parto, porque, na verdade, parto seria apenas o ato de fato, colocar a criança para fora, mas a cesárea, como um sistema médico de avanço, evitou que inúmeras, incontáveis crianças falecessem ao longo de muito tempo. Então, nós avançamos, mas nós continuamos debatendo coisas inúteis, porque a natureza do homem tem algum problema, tem alguma coisa que está manchando essa natureza e nos impede de perceber o óbvio. Esse é o ponto do apóstolo Paulo nesse trecho. Nós não conseguimos ver o óbvio, e por não ver o óbvio, nós seguimos o caminho errado. E ao seguir o caminho errado, nós acarretamos para nós males incontáveis e, obviamente, se fazemos o que é errado, nós atraímos para nós a justiça e a ira de Deus. É exatamente isso o que ele fala no início, que a ira de Deus se demonstra do céu contra toda impiedade e contra toda injustiça. Então, de fato, tem alguma coisa errada. E é sobre isso que o apóstolo Paulo começa a tratar nessa seção da carta. Essa seção que vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, como eu já falei antes, o apóstolo vai desnudar aos nossos olhos a universalidade do pecado e da condenação humana. E esse é um ponto importante e interessante, você precisa me acompanhar nesse raciocínio, ou melhor, acompanhar o apóstolo Paulo, porque eu estou seguindo os traços dele, aqui o rastro dele, deixado por ele na carta. O apóstolo vai chegar à seguinte conclusão, eu estou adiantando aqui a conclusão que nós vamos falar pelo menos daqui a uns 2 domingos. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Toda a raça humana,
do primeiro ao último, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que não careça do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho é tão urgente para o apóstolo Paulo. Por isso que ele tem essa urgência de anunciar o Evangelho, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a judeus como a gentios, todos precisam ouvir o Evangelho. Então, agora do verso 18 até o verso 32, ele foca nos gentios. Depois do capítulo 2 até o verso 8 do capítulo 3, ele vai tratar do mesmo tema, mas agora focando nos judeus, exatamente para combater a ideia de que existe alguém que, por alguma razão, quer histórica, quer étnica, quer familiar, não precisa passar pelo Evangelho. Ele vai logo cortar essa informação, essa ideia. Tá? Ele vai tratar isso no próximo trecho, que nós vamos ver domingo que vem. E no capítulo 3, do verso 9 até o verso 20, ele vai concluir essa tese, afirmando o estado de depravação total do homem. E todo esse tema dele está ligado com os versos 16 e o verso 17 do capítulo 1, que nós lemos na semana passada, onde ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esses versos, que são o tema geral da carta, mas também são norteador de todo o raciocínio do apóstolo Paulo, demonstram essa urgência dele, essa preocupação do apóstolo. É necessário pregar o Evangelho porque todos pecaram. É necessário anunciar o Evangelho a todos, tanto judeus quanto gregos, porque somente por intermédio do Evangelho que nós temos consciência desse nosso estado de pecaminosidade, e ao termos consciência do estado de pecaminosidade, podemos então nos colocar diante do Senhor Jesus Cristo, clamando por misericórdia e encontrando em Jesus salvação para esse estado, podemos enfim chegar a um estado de paz para com Deus. Então, o Evangelho que é o centro da vida do apóstolo, e por isso ele não se envergonha dele, esse Evangelho que é a revelação do poder de Deus, que é o Evangelho para a salvação de todos que estão caindo em pecados, e por isso estão sujeitos à condenação e à ira divina, todos estão condenados. Por quê? Porque estão caídos em pecado, precisam do Evangelho para sair dessa condição e encontrar paz com Deus. Não é à toa que mais para frente, lá nos próximos capítulos, o apóstolo Paulo vai falar exatamente disso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque o estado natural do ser humano é um estado de guerra com Deus. É um estado de rebeldia para com Deus. O estado de pecado do homem leva o homem a essa situação incompreensível, que eu delineei em pequenas pinceladas na introdução dessa mensagem, é o que denota para o apóstolo Paulo e para todos nós que há algo de errado com a humanidade e a humanidade precisa do Evangelho para sair dessa situação. Então, iniciando esse seu raciocínio, o apóstolo começa a demonstrar que todos, judeus e gregos, precisam do Evangelho, pois todos estão em um estado de condenação em razão de seus pecados. E a prova que o apóstolo Paulo aponta como esse demonstrativo final desse estado de condenação é uma desordem visível. O fato do mundo estar em desordem é a prova de que o pecado abunda em toda a raça humana. Por isso o mundo está em desordem, por isso a nossa sociedade vive nesse estado caótico. Ainda que nós consigamos produzir coisas maravilhosas, ao mesmo tempo conseguimos produzir coisas horríveis, inexplicáveis, inadmissíveis. Ainda que nós tenhamos a beleza das coisas mínimas da vida, consigamos ver beleza na natureza, na construção das coisas, no avanço da humanidade, ainda assim nós continuamos capazes de produzir todo tipo de atrocidade. E os irmãos acompanham isso não só nos últimos dias. Ao longo de toda a vida, os irmãos têm acompanhado nos noticiários o como o ser humano é capaz de fazer atrocidades. Essa é a prova que o apóstolo Paulo entende como essa demonstração da desordem da raça humana, e essa desordem é fruto desse estado de pecaminosidade. Então, nós vamos dividir agora em 3 blocos o tema, para que nós possamos aprender melhor as informações. Então, o primeiro trecho, nós vamos do verso 18 até o verso 23, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo deixa claro que mentes distorcidas, em razão desse estado, vão produzir corações obscurecidos, e com isso nós temos
uma deflagração de um comportamento, de uma ação, de uma atitude que é uma espécie de... a expressão não é a melhor, mas eu não consigo achar uma outra. É como se... O exemplo que o apóstolo vai dar é a cereja do bolo. Tá? É aquele negócio que é a pitada final no complexo caótico da raça humana, o exemplo que ele vai dar ao longo deste trecho, para demonstrar que as mentes distorcidas do ser humano, por conta do pecado, produzem corações obscurecidos que finalizam em um comportamento completamente incompreensível a partir de qualquer perspectiva racional. E nós vamos ver isso ao longo do texto. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu poder, a sua divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, Paulo finalizou ali a sua introdução, falando do Evangelho, dando a entender ali que é necessário anunciar, tanto a romanos como a todos os seres humanos, e ao afirmar, quando ele afirma lá naquele primeiro bloco que nós vimos na semana passada, que ele é devedor tanto de grego como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes, ele afirma esse compromisso pessoal dele de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, gregos, não gregos, judeus, não judeus, civilizados, não civilizados, pessoas que estejam em qualquer lugar do planeta Terra, ele tem esse compromisso de anunciar o Evangelho. E por que ele entende ser necessário isso? Porque todos estão em uma situação de pecado. Essa é uma informação que o Evangelho nos traz. Toda a raça humana precisa do Evangelho, porque toda a raça humana está em pecado. Então isso torna-nos, assim como tornou o apóstolo Paulo, devedor a todos. Porque se nós sabemos a verdade explicitada pelo Evangelho, de que todos estão caídos, nós precisamos anunciar a todos que eles precisam do Evangelho. Então, assim como o apóstolo Paulo se considera devedor dessas pessoas, ele se considera devedor por quê? Porque ele sabe a informação, porque ele sabe a verdade, porque ele foi revelado o estado da humanidade através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele precisa anunciar às pessoas, ele é devedor dessas pessoas. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho que pode lhes tirar dessa situação. Então, para o apóstolo Paulo, há alguns sinais claros de que a humanidade está em um estado de oposição a Deus e, por conta disso, Deus, que é santo, só pode agir em relação a essa humanidade em um estado de ira, em um estado de antagonismo. O estado natural do ser humano é antagônico a Deus. Tá? Nós só nos tornamos amigos do Senhor por intermédio de Jesus Cristo. Fora de Cristo, somos todos inimigos de Deus. Fora de Cristo, somos todos condenados por Deus. Fora de Cristo, nós experimentamos única e exclusivamente a ira de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está anunciando na carta aos Romanos. E essa ira é resposta a esse estado de depravação da humanidade. Então, nesses versos, o apóstolo vai agora construindo o seu argumento de que a depravação tem raízes profundas. Essa depravação que já é aparente na sociedade que o apóstolo Paulo vive, e obviamente continua aparente na sociedade que nós vivemos hoje, ela tem raízes profundas, e essa raiz está na idolatria. Essa raiz está em colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. E ele vai explicar isso ao longo desse primeiro raciocínio. Ele vai perceber que há sinais externos de uma depravação interna que se aflora em um comportamento indigno, o comportamento idólatra. Como pano de fundo aqui desse primeiro trecho, todo o trecho que nós vamos ver, tanto desse primeiro bloco como o próximo bloco, na mente do apóstolo Paulo claramente está o trecho de Gênesis, o trecho da criação, especialmente o capítulo 1, verso 27,
onde o texto bíblico, o texto de Gênesis diz que e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse bloco aqui, esse verso, está no centro do raciocínio do apóstolo Paulo, está no centro do imaginário dele ao deflagrar esses problemas, porque a partir daqui, a partir do desvio disto aqui que foi anunciado em Gênesis, o homem vai construindo esse ambiente de depravação e de corrupção e vai demonstrando por atos externos essa corrupção interna. Então, o relato de Gênesis, ele afirma que Deus cria o homem à sua imagem, como uma fonte original boa. O homem é criado de forma boa. E esse homem é imagem e semelhança de um Deus que é bom. Já expliquei aos irmãos em outro momento, especialmente na nossa escola bíblica dominical, que essa expressão, criados à imagem e semelhança de Deus, ela tem a ver com um contexto cultural do mundo antigo. A ideia aqui é que o homem é corregente com Deus, corregente do reino de Deus. A ideia parte de um comportamento do mundo antigo, onde os suceranos, aqueles que eram senhores de uma terra, os senhores de uma vasta terra, colocavam estátuas suas ao longo do caminho ou ao longo das suas posses, para que as pessoas se lembrassem quem é o dono daquela terra, quem é o senhor sobre aquela terra. Então, estátuas do imperador ou estátua do senhor daquela região eram espalhadas por todo o ambiente, a fim de que, na medida em que os vassalos passassem pela estátua, eles se lembrassem de quem é o senhor daquela região. A ideia do texto aqui é que quando Deus cria Adão e Eva, ele os cria à imagem e semelhança, e obviamente Adão e Eva representam a humanidade, então todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. A ideia é que nós fomos criados para sermos os representantes de Deus no mundo criado, na criação de Deus. E como representantes dele, nós devemos refletir o que Deus é. E refletindo o que Deus é, a criação estaria em harmonia, porque sempre se lembraria de quem é o seu Criador, por intermédio da imagem e semelhança que somos nós, que nós fomos criados originalmente para ser. Então, o ser humano deveria ser o reflexo vivo para a criação do autor de toda a criação. Apenas fechando aqui a explicação, quando o texto diz imagem e semelhança, ele não quer dizer que Deus tenha braços, pernas, cabeça, orelha, ouvido. Já expliquei isso em outros momentos na escola bíblica dominical. Apenas para que você compreenda, não é isso que o texto quer dizer. Não quer dizer que Deus tem cabeça, ombro, joelho e pé. Tá? A ideia de imagem e semelhança está associada com representatividade e uma função que é dada ao ser humano como criação, de ser esse corregente da criação juntamente com Deus. Então, o ser humano foi criado como imagem e semelhança de Deus, ele só vai encontrar satisfação quando ele estiver diante da imagem. Nós só vamos encontrar satisfação porque nós só vamos nos identificar, só vamos entender quem de fato nós somos quando estivermos de frente da imagem da qual nós somos reflexo. Se nós não estivermos de frente dessa imagem, da qual nós somos reflexo, nós estaremos de frente de outra imagem, teremos uma outra perspectiva, tendo uma outra perspectiva, nunca entenderemos quem de fato nós somos. Então, neste processo, é preciso entender que quando Deus cria o homem, ele cria para viver em comunhão com ele. Quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para viver em comunhão com Deus, e diante da comunhão com Deus, certamente, e aqui eu estou fazendo uma inferência, acompanhado do apóstolo Paulo, ele também faz essa inferência, mas é muito óbvio ao longo de todo o relato bíblico que ninguém se colocou diante do Senhor e não se prostrou diante do Senhor. Todos aqueles que comungaram da presença de Deus se prostraram diante de Deus, porque diante da glória de Deus ninguém consegue ficar sem adorar a glória de Deus. O relato bíblico nos afirma isso. Então é plenamente compreensível que este homem, em comunhão com Deus, como originalmente foi feito, viveria em adoração a esse Deus. Estaria num estado permanente de adoração a esse Deus, adoraria única e exclusivamente a esse Deus. Então, essa relação
que certamente levaria o homem a adorar a Deus pelo simples fato de que, diante da glória de Deus e de tudo que Deus é, não há outra reação a não ser a adoração. Mas para o apóstolo Paulo, o relato afirma que esse ser humano, o relato de Gênesis, afirma que esse ser humano preferiu ignorar a Deus. O relato é muito claro, Gênesis capítulo 3, o relato da queda, Eva prefere ouvir a criação ao ouvir o Criador. Eva prefere dar ouvidos à serpente do que ouvir o Criador. O Criador já havia dado a ordem, já havia dado as instruções, já havia orientado tanto Adão quanto Eva, mas ambos preferem ouvir a criação ao invés de ouvir o Criador. Então, este homem, Adão e Eva, esses representantes da raça humana, preferem ouvir a criação ao invés do Criador e não conseguem aceitar o fato de que apenas Deus pode ser conhecedor do bem e do mal, desejam para si serem iguais a Deus, quando nunca foram chamados para ser iguais a Deus, mas foram chamados para ser imagem de Deus, para ser reflexo de Deus. O reflexo não é a imagem em si, o reflexo é um reflexo. A imagem, o reflexo não é a imagem em si, ele é um reflexo. Então, nós fomos chamados para sermos reflexo de Deus, não para sermos Deus. Então, Adão e Eva preferem ser Deus, preferem assumir aquilo que é próprio de Deus e, com isso, caem. E, ao caírem, eles, então, iniciam um processo de idolatria, iniciam um processo de disruptura dessa relação, tirando Deus da posição onde ele deveria estar, e esse vazio precisará ser preenchido por alguma coisa. Esse vazio precisará ser preenchido por alguma coisa. Então, ainda que você possa imaginar, como alguns tentam inferir, que o problema de Adão e Eva é só de Adão e Eva, eu não tenho nada a ver com isso, afinal de contas, eu não estava lá no Éden, não fui eu que comi da fruta, não fui eu que desobedeci, mas o fato é que o comportamento de Adão e Eva se repete até hoje, porque o que se pode conhecer do Senhor está expresso na criação do Senhor. E mesmo diante daquilo que está expresso na criação do Senhor, nós, como raça, continuamos preferindo dar ouvidos à criação do que dar ouvidos ao Criador. Continuamos preferindo colocar a criação no lugar do Criador. Continuamos preferindo virar as costas para Deus e não reconhecer quem Deus é. Esse é o começo do argumento do apóstolo Paulo ali nos versos seguintes. No verso 19 ele diz: pois o que pode se conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Assim como Deus se manifestou a Adão e Eva, Deus continua se manifestando a todos nós. Deus continua se manifestando a toda a sua criação. O que se pode conhecer do Senhor está plenamente manifesto, porque Deus se manifestou por meio da sua criação. Então, mesmo diante desses sinais claros, o homem prefere suprimir a verdade. O apóstolo vai dizer que eles impedem a verdade pela sua injustiça. Impedem a verdade. Aí o apóstolo continua, verso 20: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Então, diante de Deus, toda a humanidade, ao longo da história, desde Adão, vem cometendo o mesmo erro e são indesculpáveis. O que se pode conhecer do Senhor está manifesto na criação. A realidade das coisas visíveis aponta para a existência de uma razão acima da nossa própria intelectualidade. Por mais que o ser humano tente, ele não consegue vencer a barreira da explicação de algumas coisas que ele não consegue entender. Estava comentando com a Anne, ontem ou anteontem, estava ouvindo um podcast falando sobre inteligência artificial, e o debate é se um dia as inteligências artificiais vão chegar à tal da singularidade, vão alcançar um nível de autoconsciência, vão conseguir controlar as coisas, pensar por si próprias, e aí todo o medo do ser humano inflado por anos de filmes de apocalipses robóticos, né? Exterminador do Futuro, Matrix e tantas outras coisas, né? É o medo do ser humano de que os computadores vão tomar conta de tudo e vão nos assumir a partir do momento em que eles tiverem capacidade de pensar por si só. Mas aí um dos entrevistados ele perguntou, mas o que é consciência? Para que a gente saiba que o computador atingiu consciência própria.
Aí o outro respondeu, bem, até hoje os filósofos estão discutindo o que é consciência. Porque a gente não sabe o que é isso, porque nós não conseguimos entender, porque as coisas que estão diante de nós, a universalidade criada, a criação, ela avança a um ponto, ela está num ponto que aponta numa direção de que existem coisas acima da nossa racionalidade, coisas que nós não conseguimos compreender. Quando nós olhamos a complexidade da vida, a complexidade e a multiformidade da vida e a singularidade. Nós somos seres viventes em um planeta pequeno, em um sistema solar que não é um sistema solar padrão. Se for conversando com os astrônomos, ou ver qualquer um desses astrônomos explicando, normalmente os sistemas solares são sistemas binários, tem duas estrelas, uma estrela maior, uma estrela menor orbitando. O nosso sistema é um sistema diferente dos outros, é apenas uma estrela com planetas orbitando ao redor delas. Nós vivemos em uma zona muito específica de distância entre o Sol, para ter as três formas de água, gasosa, líquida e sólida. Tem uma série de complexidades, mas, ao mesmo tempo, há uma singularidade. Só aqui tem tudo isso. Só aqui tem tantos elementos de vida e o problema é que o acaso aqui aconteceu por padrão. Na Terra, o acaso que deu origem à vida é a regra. E isso é paradoxal. Isso faz com que qualquer indivíduo olhe e diga, por que lá não tem tanto quanto aqui? Aí muitas pessoas se abraçam com a ideia de que mas a vastidão do universo, em algum lugar deve ter acontecido a mesma coisa. Mas até agora, de todos os lugares que o ser humano conseguiu mapear nos últimos tempos, ele continua não encontrando absolutamente nada. E aí, se você se permitir, eu gosto do tema, e de vez em quando me permito ouvir esses podcasts sobre o assunto, tem inúmeras explicações pro fato de que nós estamos sozinhos na universidade, ou melhor, no universo como um todo. E uma das explicações que eu achei muito interessante é o tal da... agora eu não vou lembrar o nome exatamente, mas a ideia é a seguinte, sabe por que nós estamos sozinhos? Porque a gente manda informação, a gente manda sinais e não recebe resposta? Porque quem está de lá não quer responder porque tem medo de quem está de cá. Então, a gente inventa uma série de respostas para não assumir o óbvio, para não perceber o óbvio. A singularidade da vida está aqui porque Deus criou a vida aqui. A singularidade daqui porque Deus desejou que ela estivesse aqui. Isso está revelado a nós, está visível. E o ser humano insiste em tentar 1001 respostas, 1001 explicações para não aceitar o óbvio, para não aceitar o que está claro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O que se pode conhecer de Deus está revelado na criação de Deus. Quando você olha para a complexidade da vida, a estrutura do ser humano, como é que ele precisa, de tudo que ele precisa para funcionar, e aqui a gente não vai precisar adentrar em discussão de evolucionismo, criacionismo, em todo esse debate, que não é o momento apropriado para isso, mas o fato é que qualquer que seja o caminho que você seguir, você vai chegar ao ponto de olhar e dizer assim, aqui tem algo que a gente não consegue explicar. Por que só nós temos consciência? Por que só a raça humana consegue entender que ela é raça humana? O pastor Luiz Saião, pastor batista, um grande teólogo contemporâneo nosso, ele dando uma aula uma vez sobre teologia sistemática, acompanhando em um curso online, ele diz exatamente isso. Você nunca vai ver um gato sentado na janela, olhando o pôr do sol e meditando sobre a sua gateza, sobre a realidade dele ser um gato e o que significa ele ser um gato. E quais são as implicações diante das outras espécies do fato dele ser um gato e os outros não serem gatos. Agora, o ser humano perde horas, dias, investe tempo. Você vai numa livraria, você vai lá na área de filosofia, tem diversos livros de pessoas discutindo e meditando o que significa ser humano, o que significa ser este indivíduo, por que somos distintos do resto da humanidade, do resto da criação. Então, nesse sentido, os elementos estão diante de nós e nós insistimos em não reconhecer eles. Por isso, o apóstolo Paulo diz que todos somos indesculpáveis diante de Deus.
Todos somos indesculpáveis diante de Deus, porque o que se pode conhecer de Deus está manifesto. A realidade de que existe alguém maior do que nós está no simples fato de que nós vivemos em uma bola, orbitando uma bola de fogo, entendeu? E nós vivemos nela, nos desenvolvemos nela, embora todas as outras ao nosso redor não tenham absolutamente nada do que nós temos aqui. Esses elementos todos apontam para nós, para a percepção de que há algo maior do que nós. O simples fato de nós sermos complexos, nós sermos seres que se dividem, ou melhor, não se dividem, mas se reconhecem em elemento material e elemento espiritual. Ainda que você seja ateu, ainda que alguém diga que não reconhece a existência de uma deidade, de uma divindade, o que quer que seja, ele ainda assim sabe que existem sensações internas que só se explicam espiritualmente, que não se explicam racionalmente. Por que quando um músico toca uma música em um tom menor, te dá vontade de chorar? Isso não se explica racionalmente. Você vai tentar explicar, elementos, aí dispara alguma coisa e tal, mas isso não é racional. É um tom musical, mas toca em algo que é imaterial dentro de você. Busca memórias afetivas que muitas vezes te levam a uma sensação de tristeza e vontade de chorar. Isso não se explica de forma natural ou racional. Inclusive, no campo filosofal, há já, entre os filósofos, uma discussão de que há um ponto em que nós não conseguimos ultrapassar sem, de fato, reconhecer que há algo maior do que nós. Há algo maior do que nós. Há algo que nos dá algum tipo de sentido maior, que dá algum tipo de razão para existirmos. Então, por mais que nós tentamos ignorar, a verdade é que não conseguimos responder às perguntas essenciais da raça humana. De onde viemos? Qual é a razão da nossa existência? Qual é o propósito da nossa existência? Qualquer resposta nesse campo, qualquer resposta que o universo filosófico dê, ou ela esvazia o ser humano, e aí nós caminhamos para um niilismo, uma explicação de que não há sentido nem razão para as coisas, logo então tudo é vazio, então você precisa esvaziar o ser humano, porque o ser humano, no final das contas, ele é apenas mais um entre muitos outros seres que conseguem viver. A diferença é que ele fala e os outros não falam, ele pensa e os outros não pensam, mas isso em si não tem valor nenhum, então você esvazia o ser humano. Ou você segue para um outro caminho, onde você fatalmente se deparará em algum ponto. Olha, tem alguma coisa maior do que a gente não consegue explicar. Ainda que a gente não reconheça, ainda que a gente não queira reconhecer, é necessário pararmos em um ponto e dizer, daqui a gente não consegue ultrapassar, porque tem algo que é maior do que nós. Portanto, por mais que como espécie nós tentemos impedir a verdade, ela grita aos nossos olhos, há algo maior do que nós. O salmista, demonstrando essa realidade, não consegue olhar para a criação sem vislumbrar algo maior do que ele. No Salmo 104, era o salmo que eu queria citar hoje de manhã aos irmãos, o salmista descreve a criação e nele ele vai percebendo a glória de Deus. Então, lá no Salmo 104, deixe-me abrir aqui para que você acompanhe comigo, eu não vou lê-lo todo, ele é bem extenso o salmo, mas o salmista começa dizendo assim, ó minha alma, bendize o Senhor, meu Deus, tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade, tu que te cobres de luz como um manto, que estende os céus como uma cortina. Então, o salmista olha para a luz do sol, olha para a luz do dia, e ele não consegue vislumbrar outra explicação, e ele diz, isso são as vestes do Senhor. É Deus se vestindo. Mais para frente ele vai dizer, tu que pões os vigamentos da tua morada nas águas e fazes as nuvens do teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes teu mensageiro como o vento e teus servos como fogo abrasador, lançastes os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum, do abismo a cobristes com uma veste, as águas ficaram acima das montanhas. E aí ele continua, lá para frente, ele vai dizer o seguinte, os altos montes são refúgios para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. Ele designou a lua para marcar as estações, o sol sabe quando se põe, fazes as trevas e vem a noite,
quando saem todos os animais selvagens, os leões novos rugem pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Ao nascer do sol, logo se recolhem, se deitam em seus esconderijos, então o homem sai para o seu labor, para o seu trabalho até o fim da tarde. Ó Senhor, que variedade há nas tuas obras! Fizestes todas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes, ali passam os navios, e o Leviatã, que formastes para nele se recrear. É o texto que eu queria lembrar com os irmãos hoje pela manhã na IBD. O salmista olha para a imensidão da criação e ele diz, tudo é obra do Senhor. Porque quando se depara com a imensidão de tudo isso, a melhor explicação para o salmista é que, de fato, Deus é o Criador de todas essas coisas. Não há como você seguir por um outro caminho. Ele, inclusive, olha para o Leviatã, que o Leviatã é uma referência aos grandes animais aquáticos, né? Ou às grandes feras aquáticas, e a ideia é de que o Leviatã é para Deus um pet, um animalzinho de estimação que ele fez para se recrear, para brincar, para se divertir. Então, o apóstolo, ou melhor, o salmista olha para a criação e ele não consegue vislumbrar outra explicação que não seja o próprio Senhor como o Criador de todas as coisas. Nesse sentido, então, o salmista também, lá no capítulo 19, verso 1, ele vai afirmar, texto bastante conhecido, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. O ser humano, por mais que entende, não consegue explicar em termos meramente racionais a vida, a criação, a sua complexidade e a sua singularidade. Ou ele esvazia o ser humano, reduzindo essa singularidade ao mero acaso, ou ele é forçado a reconhecer que há uma verdade sendo revelada a nós por meio da criação. João Calvino, o reformador genebrino, chama isso de sensus divinitatis. É essa sensação, essa percepção de que há algo maior do que nós e que dá razão às coisas. Mas o que nós vamos ver pelo relato do apóstolo Paulo é que o homem, mesmo diante dessa realidade, ele prefere ocultar essa verdade, ele prefere esconder essa verdade, ele prefere achar inúmeras outras explicações, no fim das contas, colocando a própria criação no lugar de Deus, a fim de que ele não se dobre diante dessa verdade. Então, à semelhança de Adão e Eva, preferimos ignorar a Deus do que reconhecê-lo na realidade criada. Paulo reconhece essa verdade no verso 21, dizendo, olha, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. O apóstolo Paulo está falando exatamente do que aconteceu naquele tempo, ao longo da história do pensamento humano, também acontecem hoje. Os homens preferem passar tempos e tempos tentando debater a futilidade de explicações das quais eles não conseguem chegar ou não conseguem dar de forma apropriada, do que reconhecer que há um Deus Criador atrás de todas as coisas, ou por trás de todas as coisas, ou no controle de todas as coisas. E digo mais, tá? Deixe-me fazer aqui apenas um adendo. Não é impossível você ser filósofo e cristão ao mesmo tempo, tá? Não são correntes de pensamento antagônicas, muito pelo contrário, elas caminham muito bem e caminham lado a lado. Ao longo da história da humanidade, grandes homens e grandes pensadores eram cristãos, e ainda hoje, grandes pensadores e grandes filósofos, homens de Deus, que reconhecem este Deus por trás da criação, ainda têm campo suficiente para debater as questões do pensamento humano, do desenvolvimento humano, da razão humana, daquilo que está à nossa mercê. Então, não pense que nós não precisamos de filósofos cristãos. Muito pelo contrário, nós precisamos cada vez mais de homens e mulheres que adentrem esse campo do pensamento, a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma cosmovisão cristã, e ajude o mundo a parar de esconder a verdade através da injustiça, escondendo a realidade, pelo contrário, reconhecendo a verdade que está declarada diante de nós. O apóstolo Paulo continua dizendo, os sinais são claros, eles podem não ser óbvios, mas eles são claros.
Mas como aceitar a realidade que aponta para esses sinais vai tirar o homem do centro da atenção, o homem então prefere colocar outra coisa no lugar. E aí o apóstolo está fazendo ali um pequeno resumo do caminhar da humanidade. O ser humano, ao longo do tempo, tira Deus do centro e ele precisa preencher esse lugar. E ele começa a preencher com a própria criação. Ele começa a adorar animais, começa a adorar as estruturas da natureza, começa a adorar eventos da natureza. Então o raio é um deus, o trovão é um deus, o vulcão é um deus, os animais são deuses, a vaca se torna um deus porque ela dá vida, os outros animais do mar se tornam deuses porque de alguma forma eles provêm algum alimento para nós. Então o homem vai ocupando espaço. E se sociedades limitadas intelectualmente colocaram animais como o centro da sua adoração, sociedades mais avançadas, mais intelectualizadas, colocam outras coisas no lugar. É uma ideologia, uma estrutura de pensamento, um ambiente, dinheiro, sexo, poder, domínio, tudo isso vai tornando-se Deus para nós. E nós vamos nos tornando servos, ao invés de co-regentes da criação do Senhor. Nós nos tornamos servos da criação, ao invés de administrar a criação como Deus planejou para nós. Então, ao negar a glória devida a Deus, o homem se afasta de Deus, ele rejeita a Deus e, consequentemente, o seu coração se obscurece. E o seu coração obscurecido, ao lado de uma mente distorcida, vai resultar em percepções equivocadas da realidade. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Imaginando que estão encontrando as grandes explicações para a história da humanidade, na verdade estão agindo de forma louca, estão agindo por meio de loucura. E essa percepção equivocada faz com que esse homem se dobre diante do que é ou igual a ele ou menor do que ele. E aqui começa para o apóstolo Paulo os grandes absurdos. O homem que não foi feito para se dobrar, a não ser diante de Deus, se dobra diante daquilo que, inclusive, é menor do que ele na escala da criação. Para o apóstolo Paulo, isso é a prova, é uma das provas, é a primeira prova de que tem alguma coisa errada com a raça humana. Nós estamos nos dobrando diante daquilo que é menor do que nós, daquilo que nós fomos criados para administrar. O relato de Gênesis diz que Deus chama o homem e diz, agora dá nome aos animais. Dar nome para alguma coisa é um ato de empoderamento, é um ato de domínio, é um ato de administração, de regência. O homem foi chamado por Deus para denominar os animais. Consequentemente, na escala da criação, e aqui entendam, tá? Por favor, não estou dizendo que a criação não tenha valor, tá? Que os animais não tenham valor, ou que as coisas, não absolutamente, mas na escala da criação, Deus criou o homem para administrar o restante da criação. E esse homem se dobra diante da criação, como se a criação fosse maior do que ele. Isso é a demonstração para o apóstolo Paulo de que está errado. Tem alguma coisa errada e ninguém percebe isso. E assim continua dentro do processo. Ele vai dizendo, olha, verso 23, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens e semelhanças ao homem corruptível, ou seja, ou ele coloca o homem no lugar, e aí, ao longo de toda a história da humanidade, reis se declarando deuses, imperadores se declarando deuses, e aqui ele está fazendo uma denúncia direta ao Império Romano, onde o imperador se coloca na condição de Deus, o imperador que está vivo nesse momento, provavelmente é o imperador Nero, que exigia adoração a si mesmo como uma divindade. Então, ele está dizendo, olha, o homem não pode adorar o outro homem porque eles são iguais na criação. Mas, além disso, e pior do que isso, o apóstolo Paulo diz, ele ainda colocou animais no lugar de Deus. Então, o homem se dobra diante do bezerro de ouro. O homem se dobra diante dos animais do campo como se eles fossem deuses acima do próprio homem, que tivessem algum tipo de gerência sobre a vida do homem. Então, esse homem, distante de Deus, prefere adorar a criação do que adorar o Criador. Ainda que na criação estejam presentes os sinais do Criador, a criação não é o Criador. Ainda que nós vejamos no poder de Deus no trovão, em toda a complexidade das partículas de eletricidade,
cortando o ar, e o estrondo, o barulho, a chuva forte, um rio caudaloso, o vulcão explodindo, um terremoto, o que quer que seja, uma onda gigante no mar, essas forças da natureza, ainda que sejam de uma maneira assustadoras e até mesmo embasbacadoras para nós, nos deixando um tanto quanto estupefatos diante desses elementos, e representem um elemento do poder de Deus, eles não são Deus. Nunca serão Deus, eles são criação de Deus. No Salmo 108, que eu havia citado antes, 104, o salmista diz exatamente isso. Ele diz, olha, Deus toca na montanha e o vulcão explode, e o vulcão estremece. Porque, na verdade, tudo isso está dentro do conteúdo do poder de Deus. Então, o ser humano precisa de um Deus para adorar. E se ele não se volta ao Deus verdadeiro, ele vai fabricar um Deus para si. Historicamente, nós já tivemos muitos deuses, desde animais, passando por eventos da natureza, aí até os mais modernos, que são apenas conceitos, assumindo a função de Deus, qual riqueza, sexo, poder. Isso tudo vai assumindo essa função de deidade na nossa vida, e nós vivemos em torno dessas coisas, adorando essas coisas. Em suma, o que o apóstolo Paulo nos afirma nesses versos é que o ser humano, ao se rebelar contra um Deus claramente visível diante de si, tem sua mente distorcida, seu coração obscurecido e acaba adorando a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Isso, obviamente, leva a Deus a um estado de ira, a um estado de castigo, a um estado de retaliação pelo mau comportamento humano. Porque, obviamente, um Deus que ama a sua criação não permitirá que ela siga nesse rumo de autodestruição. Daí a gente passa para o segundo ponto, que é o apóstolo Paulo dizendo, olha, por conta do erro da idolatria, Deus então age no nosso meio, trazendo sobre nós juízo. E aí ele vai explicar os sinais desse juízo, os sinais que são muito claros da parte do apóstolo Paulo e do texto bíblico de que Deus está agindo com juízo sobre nós. E aí o verso 24 ele diz, é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram a relação natural com as mulheres com a mulher e arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo a indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa pelo seu erro. Paulo ainda continua com o relato da criação na mente aqui. Se na primeira parte do texto ele está ali com a primeira parte, Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus os criou, agora ele foca na segunda parte, homem e mulher os criou. Então Paulo pretende demonstrar que a sua afirmação de que a ira de Deus está sendo derramada sobre nós, o seu juízo punitivo está sendo derramado sobre toda a humanidade, está correta, ele pretende provar isso, e ele demonstra isso, e ele pretende demonstrar que não se trata de um mero desobedecer de uma lei dada em um momento da história, mas que a prova do estado de condenação do homem reside no simples fato de que a estrutura natural da criação está sendo subvertida. O apóstolo Paulo olha para a sua sociedade, a sociedade romana, a sociedade grega, a sociedade gentílica como um todo, onde esse comportamento específico, comportamento homossexual, era tolerado, às vezes até incentivado em determinadas culturas, mas de uma maneira geral era algo tolerável, era algo aceitável, ainda que não, a gente pode entrar em outras discussões se era algo estimulado, se era algo que fazia parte da estrutura legal do povo, isso é um outro debate, mas o fato é de que isso era algo plenamente aceitável, comum, era algo que fazia parte da cultura. E o apóstolo Paulo olha para isso e diz, olha só, preste atenção, gente, os elementos naturais estão sendo subvertidos. Para o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, presta atenção, está na cara que não encaixa. Está na cara que está errado. Não dá. Homem com homem não encaixa. Mulher com mulher não encaixa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, de maneira bem simples. A prova que vocês estão com as suas mentes obscurecidas e distorcidas, e o coração de vocês
completos, cheios de uma idolatria, é que vocês não estão conseguindo perceber o que é óbvio. Vocês não sabem mais o que é homem nem o que é mulher. Para vocês, tanto faz. Isso é a prova simples de que tem alguma coisa muito errada com a gente. Tem alguma coisa muito errada com a sociedade. O pecado está nos levando a uma completa incapacidade de reconhecer o que é homem e o que é mulher e como é que as coisas se encaixam. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O ponto aqui não é simplesmente condenar o comportamento, porque ele, como judeu, esse comportamento era rejeitado entre os judeus, era coibido, era colocado como se fosse um pecado, como um pecado entre os judeus. O ponto não é esse. O ponto é que o apóstolo Paulo olha para aquela sociedade e diz assim: gente, pelo amor de Deus, será que vocês não percebem que não vai dar certo? Que não tem como isso prosperar? Que isso ofende a lei natural daquilo que é criado. Nós fomos criados homem e mulher. Consequentemente, o encaixe é entre homem e mulher. A junção é entre homem e mulher. Só dá para dar certo se for homem com mulher. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E para ele isso é a prova de que não só a sociedade gentílica, tá? E aqui o ponto específico é a sociedade gentílica, está totalmente deturpada pelo pecado, porque para eles, não, tudo bem, está de boa, é normal, é assim mesmo. Não tem problema não. Ainda que a gente esteja indo contra a natureza da nossa própria existência, tudo bem. Então o apóstolo Paulo deixa claro para nós e para os seus leitores que este comportamento é a demonstração de que Deus nos largou. Deus deixou a humanidade seguir os seus próprios instintos. E a partir do momento em que o homem perde o referencial de Deus, ele deixa de olhar para a imagem de Deus, ele não consegue mais reconhecer quem ele é, não reconhecendo quem ele é, ele não consegue mais reconhecer a natureza dele. Então, para ele, tanto faz. Para o apóstolo Paulo, para esse homem caído, tanto faz. Então, para o apóstolo Paulo, a obviedade do fato de que nós estamos sob o juízo de Deus, em razão do nosso completo desvio, é que não conseguimos reconhecer quem somos. Homem e mulher os criou. Essa é a realidade, e ela é independente do relato bíblico. Eu não preciso do texto bíblico para reconhecer que existem dois gêneros, homem e mulher, masculino e feminino. Eu não preciso do texto bíblico para isso, ainda que o texto bíblico me revele isso. Eu não preciso fazer uma defesa teológica ou uma defesa religiosa de algo que é óbvio. Esse é o ponto, gente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O problema estava acontecendo lá e o problema continua acontecendo hoje. A gente está do mesmo jeito. A gente está negando o óbvio. Há entre nós hoje, desculpem eu falar desse jeito, mas há entre nós centros acadêmicos debatendo o que significa ser mulher. Como é que eu posso definir mulher? Gente, se o texto de Romanos não está falando da nossa sociedade hoje, eu não sei mais que texto bíblico está falando da nossa sociedade hoje. A gente está elucubrando sobre coisas inúteis para não reconhecer a simplicidade da verdade. E nesse processo, o que acontece? A gente se afasta de Deus, e ao se afastar de Deus, a gente perde o referencial, a gente não consegue mais reconhecer quem nós somos, e a gente, então, começa a não saber mais quem é o outro. Eu não sei quem eu sou, eu não sei quem você é. Então, logo, eu não consigo entender o que é homem e o que é mulher, se eu sou homem, se você é mulher. E aí eu começo a ter que elucubrar sobre essas coisas, a discutir, a pensar sobre isso, quando, na verdade, isso está claro e óbvio na nossa frente. A criação está aí, é simples, não tem outra opção. A opção é essa. Não dá para ir por um outro caminho, porque o outro caminho não existe. Nós estamos forçando uma terceira via que nunca existiu. E isso é a prova de que Deus nos entregou a nós mesmos. Deus nos deixou por conta da nossa própria maldade.
E é por isso que a gente segue nesse caminho. Então, não foi para esse tipo de relação que a humanidade foi criada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não foi para isso que Deus nos criou. Nós chegamos a um ponto de que a nossa idolatria, porque qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria, que nós chegamos a um ponto que nós distorcemos a própria natureza humana, nós estamos distorcendo o conceito de homem, distorcendo o conceito de mulher, distorcendo o conceito de estrutura da raça humana para simplesmente encaixar os nossos desejos nela, para encaixar as nossas vontades, para que isso seja aceito no nosso meio. E aí você começa a discutir coisas inúteis, como se eu preciso usar uma expressão em algum tipo de pronome neutro. Gente, desculpa, mas a gente está dando... É igual o cachorro correndo atrás do rabo. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? A gente vai fazer coisa nenhuma com isso. A gente está perdendo tempo com isso. Mas isso, para o apóstolo Paulo, e para nós, deve ser entendido como a prova de que Deus está agindo com justiça em nós. Deus está demonstrando a sua ira a nós, nos largando a nossa própria sorte. Nós estamos guiando esse barco da humanidade por onde quer que nós queiramos ir, e por isso nós estamos seguindo por todo o caminho tortuoso. Então, para Paulo, a prática da homossexualidade, essa subversão do óbvio, é um claro sinal de que estamos fora de ordem. Depois ele ainda vai citar outros sinais, tá? Então, aqui, entendam mais uma vez, o apóstolo Paulo não está aqui escrevendo um folhetim contra o homossexualismo. A preocupação dele não é essa. Ele olha para a prática e diz assim, olha, gente, está aí. Quer prova de que nós estamos em desordem? Está aí. Essa é a prova de que estamos em desordem. Tá? A gente não consegue identificar mais quem é quem, entendeu? A gente não consegue mais identificar o que é homem e o que é mulher. A gente está achando que é tudo a mesma coisa, quando clara e obviamente não é a mesma coisa. Entendeu? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz, essa é a prova de que nós estamos com algum problema muito grande entre nós. Tem um erro muito grande no nosso meio. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que o juízo divino vai sendo demonstrado nesse processo, porque, no fim das contas, o apóstolo Paulo olha para a sociedade e diz assim, Deus nos entregou a nós mesmos. Deus nos entregou, e ele vai repetir isso por 3 vezes, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Então, tanto homem como mulher, deixados à sua própria sorte, em razão da sua rebeldia, com mentes distorcidas e corações obscurecidos, no fim vão desonrar a si mesmo. Isso já está desde lá do passado. Você vai olhar o Velho Testamento, os relatos do ser humano, lá no começo, Gênesis, Sodoma e Gomorra, o relato dos anjos que vêm para resgatar Ló. O texto bíblico é cru e muito claro no desejo dos moradores em relação aos anjos, aos homens que vão lá. Eu convido você depois a, com calma, ler o relato. Está lá em Gênesis. Deus envia 2 anjos para resgatar a família de Ló, de Sodoma, antes que a cidade fosse destruída pelo juízo divino. E, mais uma vez, o juízo divino tem a ver com a prática desordenada desse tipo de coisa, essa bestialização do homem, onde ele para de se identificar, de reconhecer quem ele é, ele passa a ser um mero objeto um para o outro, porque ele não consegue mais identificar quem é homem ou quem é mulher, ou qual é o caminho natural das coisas, e esse é um dos elementos que leva Deus a agir contra aquela sociedade. E o relato lá é muito claro, os 2 anjos estão lá para resgatar, e o povo bate na porta e só bota eles para fora porque nós queremos usar eles. Nós queremos abusar deles. O texto é muito claro. Ainda que você tente explicar historicamente, culturalmente, antropologicamente, que um comportamento assim assado, tal, não faz sentido. Para o apóstolo Paulo, que ele está dizendo, gente, é muito claro, tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa falha nesse processo. Porque, no fim das contas, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o referencial da imagem que nós deveríamos ser. E, uma vez que perdemos o referencial, nós não conseguimos mais enxergar nem a nós mesmos, muito menos a imagem de Deus no outro. Uma vez que eu não consigo enxergar a imagem de Deus em mim, nem no próximo, eu me sinto livre e incentivado a profanar o outro também. E aí é o que o apóstolo Paulo diz, vocês estão profanando a si mesmo.
Homens com homens, mulheres com mulheres, desviando do curso natural, profanando e recebendo sobre si mesmos o juízo divino. O resultado disso é que facilmente deturpamos essa imagem em nós e, posteriormente, nós vamos deturpar essa imagem no próximo. Finalizando o último bloco, o apóstolo Paulo, então, vai caminhando no seu raciocínio, ele vai dizendo, olha, mentes distorcidas, somada a corações obscurecidos, desagam em um comportamento reprovável. Verso 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. E aqui presta atenção que ele já fez o corte, tá? A prática do homossexualismo ele já fez um corte. Ele vai introduzir agora uma série de comportamentos que, no fim das contas, lá no último verso, ele iguala. Tá? Ele iguala. Então, preste atenção. Tá? Para que a gente não saia por aí, como cristãos, achando que a gente tem que estar numa jornada contra um determinado comportamento, um determinado segmento da sociedade. Nós não fomos chamados para essa jornada. Nossa jornada é contra o pecado. Um é expressão do pecado, mas esses outros aqui também são expressão do pecado. E isso é importante entender. Porque muitas vezes a gente puxa uma justiça própria, dizendo, não, olha lá, ele lá é o pecador. Ele está lá, é homossexual, eles são pecadores. Mas eu estou incluso aqui no sem afeto natural, sem misericórdia, desobediente aos pais. Então, há uma série de comportamentos que o apóstolo Paulo diz, os praticantes desses comportamentos são dignos do quê? São dignos de morte. Então, o apóstolo Paulo vai colocar tudo num balaio. Vou voltar para o texto aqui para a gente ir para os comentários. Então, assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, olha aí, intrometido, tá? Tá vendo? Você ir preocupado com a vida do outro, se intrometendo na vida do outro. Tá bom de você começar a prestar atenção no seu próprio caminho. Porque isso aqui, para o apóstolo Paulo, está em pé de igualdade com o que ele relatou antes. Porque, embora o outro seja um sinal escancarado de que tem algo errado conosco, esses outros são sinais tanto quanto tem algo errado com a gente. Tem algum problema da nossa natureza. Então, ele vai sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, o apóstolo Paulo agora elenca uma outra série de comportamentos do homem e ele entende isso como demonstrações tão claras quanto de que o ser humano está em um estado de pecaminosidade e, por isso, Deus nos entregou a nossa própria sorte e, por isso, nós estamos enfrentando o juízo de Deus. Paulo sintetiza suas afirmações no próximo verso, no verso 28. Ele vai dizer, assim, por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, ou seja, o homem rejeita reconhecer Deus como Criador pelos sinais visíveis, eles foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem as coisas que não convêm. As coisas que não convêm é o que está expresso no verso anterior, como também o que vai ser expresso daqui para frente. Todos esses comportamentos não convêm à raça humana, ao ser humano. Nós não fomos criados para ser cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravações, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural e sem misericórdia. Tudo isso aqui está dentro do mesmo balaio para o apóstolo Paulo. Então, o ponto é que o texto agora vai dizer o seguinte, ó, vocês estão aí muito preocupados em ficar só condenando o povo lá que está na esborne, na orgia. Pois é, mas eu quero ver quem é que daqui não conseguiu se enxergar em pelo menos um desses elementos aqui. Qualquer um de nós, ao olhar esse texto aqui, em algum momento vai acabar se encaixando com ele.
Por isso o apóstolo Paulo vai deixar muito claro, todos precisam do Evangelho. Todos precisam de conversão. Todos precisam reconhecer o seu pecado e se arrepender do seu pecado, porque todos nós pecamos. É o que ele vai fechar lá no capítulo 3. Aí depois de fazer esse longo arrazoado, que ele vai poder, com palavras garrafais, deixar claro, todos pecaram. Todos estão carecendo da glória de Deus, todos estão carecendo da graça do Evangelho. Então o ponto é que agora chegou para todo mundo, não tem mais exceção. Porque todos nós podemos nos identificar com um ou mais comportamentos daquele estado. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos esse referencial da imagem que deveríamos ser, e aí o mal é o que nós conseguimos produzir. Quando nós nos afastamos de Deus e nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, nós abraçamos a idolatria, e a idolatria, digo mais uma vez, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus é idolatria. Qualquer coisa que dê sentido à sua vida, que não seja Deus, qualquer coisa que não esteja no centro da sua vida, que não seja a mensagem de Deus, a palavra de Deus e o próprio Deus, é idolatria. E quando nós estamos nesse estado, o que nós conseguimos produzir como raça humana é o mal. Porque no fim das contas, ainda que a gente produza coisas boas, a gente produz tanta coisa ruim, tão quanto. Então, a nossa natureza se mostra nisso. No fato de que nós estamos distante de Deus, perdemos o referencial, e estamos produzindo mal. Então, nesse sentido, quando nós olhamos, como eu comentei lá no início, tem coisas que nós olhamos para a sociedade humana e parece ser tão simples. Né? De vez em quando você vê aí alguma matéria jornalística exaltando a capacidade de produção do agronegócio brasileiro, ou do agronegócio americano também, e aí diz, nós produzimos não sei quantas toneladas, que seria o suficiente para acabar com a fome no mundo. Aí a pergunta óbvia é, então por que a gente não acaba? Entendeu? Por que a gente não acaba? Não parece simples, né? Mas aí alguém vai dizer, não, mas aí tem o trabalho, tem o negócio, não sei o quê, alguém que investiu precisa ter o dinheiro de volta, alguém precisa, mas no fim das contas, ok, então por que a gente não se esforça como raça humana, se junta para resolver esse problema? Porque, no fim das contas, nós não conseguimos olhar para o outro indivíduo que está no estado de penúria e enxergar nele imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, para mim, é eu e minha família que estamos recebendo os benefícios de tudo isso. Isso é prova de que nós estamos afastados do referencial. Porque, no fim das contas, no reino de Deus, como eu já disse aos irmãos, ninguém foi chamado para ser dono das coisas. Você foi chamado para ser servo, participante deste reino. Então, é a prova de que nós, embora tenhamos plena capacidade para resolver coisas simples, como raça humana, nós ainda não conseguimos produzir. Por quê? Porque estamos longe de Deus, então o mal nós conseguimos produzir. Porque quando nós nos afastamos de Deus como raça humana, e Deus, então, nós nos afastamos como raça humana de Deus, Deus então demonstra sua ira contra essa nossa rebeldia, nos deixando por conta própria. E quando nós estamos por conta própria, nós produzimos o que é mal. Paulo então vai finalizar apontando o resultado final de todas essas coisas, de todo esse estado. Verso 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. O juízo de Deus se inicia deixando o homem à sua própria sorte, mas ele vai se concretizar numa morte eterna. Quando estamos longe de Deus e perdemos o referencial da imagem que deveríamos ser, a morte é o resultado que nos aguarda. Deixe-me finalizar aqui com duas aplicações. O texto já foi bastante extenso, a mensagem também já foi bastante extensa. Deixe-me fazer duas aplicações rápidas para que a gente passe para a última etapa, que é a ceia do Senhor. Meu querido, você precisa entender que a única solução para esse estado é o Evangelho. A única solução para esse estado humano é o Evangelho. Não deposite as suas esperanças em planos e ideologias humanas, porque os planos e ideologias humanas estão acometidas desse mesmo mal. O único que pode resolver esse problema é o Evangelho. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho.
Por isso, nós precisamos anunciar o Evangelho. Por isso, nós precisamos anunciar a todos que eles precisam entender o seu estado e, reconhecendo o seu estado, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confessando Jesus como Senhor e Salvador, eles vão sair desse estado e vão para outro estado diante de Deus. Então, a urgência do Evangelho é essa. A urgência do Evangelho é entender que a humanidade como um toda está deturpada, depravada pelo pecado, e ela precisa do Evangelho. Porque nós perdemos o referencial de Deus, nós nos afastamos do Senhor, e ao nos afastarmos do Senhor, no fim das contas, o que nós conseguimos produzir é apenas o mal. Por isso, o Evangelho é urgente. Por isso, o apóstolo Paulo não tem vergonha do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo prega o Evangelho a todos. Por isso, o apóstolo Paulo se reconhece devedor, tanto de gregos como de bárbaros, como de judeus, como de todas as nações, porque todos precisam desse Evangelho. Que Deus aplique aos nossos corações essa palavra. Eu peço que você me acompanhe numa oração, enquanto nós nos preparamos para a ceia. Senhor, pedimos que a Tua graça, Pai, agora seja derramada sobre nós, de maneira que o texto explanado aqui seja muito mais do que apenas informações para nutrir o nosso intelecto, mas que elas chacoalhem a nossa percepção de mundo, a fim de compreendermos que todos carecem de ouvir o Teu Evangelho. E nós, muitas vezes, que já fomos abençoados com a mensagem do Evangelho, já fomos transformados por ela, já experimentamos o que é estar em paz com Deus, muitas vezes nós simplesmente nos acomodamos na nossa situação e nos esquecemos de que o mundo perece porque não ouve o Evangelho. O mundo vai se degradando porque o Evangelho não está chegando a todos quanto precisa chegar. Por isso nós te pedimos, Pai, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, dá-nos esse senso de urgência, de que o mundo precisa ouvir de Ti. Ensina-nos o Evangelho, para que o Evangelho ocupe o centro de nossas vidas e que constantemente nós anunciemos esse Evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, prepara os nossos corações para a ceia agora. Fala conosco também nessa última etapa do culto. Em nome de Jesus, amém.